Nesta noite, amados, nós vamos meditar em uma palavra. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias. Lucas, capítulo 10, amados. Apenas para contextualizar para os irmãos, nós estamos aqui em uma série de mensagens sobre as parábolas de Jesus. Nós já ministramos, acho que umas 5, 6 mensagens sobre esse tema. E eu disse para os irmãos, e já falei várias vezes, mas vou repetir, que as parábolas de Jesus, elas contêm a essência do ensinamento do Senhor Jesus. E nesta noite nós vamos meditar numa parábola extremamente conhecida, que é a parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, eu estarei lendo toda a parábola, irmãos. Os irmãos tão somente acompanhem. Diz assim a palavra de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo, ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus respondendo disse-lhe: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-lhe, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura. Levou-o, porém, a uma estalagem e cuidou dele. Versículo 35. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, iremos ministrar agora a Tua palavra, Pai, que acabamos de lê-la. É o Evangelho do Senhor, é a palavra do Senhor. Que essa palavra possa penetrar, Senhor, em cada coração e possa produzir o resultado ao qual o Senhor deseja. Fala conosco nesta noite, ó Pai, abra o nosso entendimento, o nosso coração, e que o Teu nome seja glorificado através da Sua palavra. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, então hoje nós vamos meditar sobre a parábola do bom samaritano. A primeira coisa importante de nós entendermos aqui, para que a gente possa entender esta parábola, é entender o contexto ao qual ela foi contada. Eu já disse para os irmãos aqui, em outras situações, que tem algumas parábolas de Jesus a qual nós não sabemos o contexto. A parábola simplesmente está lá, em alguma parte do Evangelho, e nós temos que nos esforçar para entender o significado dela. Agora, existem outras parábolas que têm um contexto, ou seja, a Bíblia nos fala qual foi a circunstância que levou Jesus a contar aquela determinada parábola. E a partir desse contexto é que nós vamos interpretar a parábola. Porque nós não podemos pegar uma parábola isoladamente, desprezar o contexto ao qual ela foi contada e dar a interpretação que a gente quer. Esta parábola, por exemplo, é uma parábola muito conhecida, muito pregada, muito falada. E muitas vezes as pessoas dão cada um significado para ela. Porém,
quando nós lemos o texto que nós acabamos de ler aqui, nós vamos perceber que Jesus, ele contou esta parábola dentro de um contexto. Ou seja, quando ele foi contar essa parábola, ele não contou ao acaso, mas ele contou porque alguém fez uma pergunta para ele. E a partir dessa pergunta que alguém fez para Jesus, é que ele vai contar esta parábola. Ou seja, esta parábola, ela é uma resposta a uma pergunta. Então, para que eu possa entender o que a parábola do bom samaritano significa, eu tenho que entender qual foi a pergunta que foi feita. E eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias, texto que nós lemos. O versículo 25 diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo. Esse doutor da lei levantou Jesus. Qual era o objetivo dele? Quando ele foi perguntar a Jesus, ele estava tentando o Senhor Jesus. O que ele estava fazendo? Tentando. Ele não estava querendo aprender, ele estava fazendo uma pergunta maldosa, para que Jesus falasse alguma coisa fora e ele ali envergonhasse o mestre. E aí ele faz uma pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perceba, ele fez uma pergunta. Eu quero que os irmãos entendam que essa pergunta aqui, ela aparentemente é uma pergunta simples, mas ela não é simples. Se tem uma coisa que todo mestre, todo professor gosta, é quando o aluno faz uma pergunta boa. Porque uma pergunta boa, ela demonstra que quem está perguntando pensou para fazer a pergunta. Demonstra que a pessoa que está perguntando, ele não está perguntando ao acaso. Ele perguntou especificamente porque ele quer entender alguma coisa. E quando esse homem pergunta, que farei para herdar a vida eterna? Aparentemente é uma pergunta simples, mas ela não é simples. Porque quem estava fazendo essa pergunta era um doutor da lei. Era um homem que tinha um conhecimento aprofundado na lei. Doutor é alguém que conhece alguma coisa com profundidade. Então, aquele homem, ele conhecia a lei. Um ponto importante é que a lei que Deus deu por intermédio de Moisés, ela tinha 10 mandamentos. Quantos mandamentos ela tinha, amados? 10 mandamentos. Porém, a partir desses 10 mandamentos da lei, ela também tinha 617 ordenanças. Então, perceba que quando ele faz a pergunta, que farei para dar a vida eterna? Se o Senhor Jesus fosse raso, ele poderia falar, não, é só você observar a lei, observar o mandamento tal, e a resposta dele ia ficar confusa, grande, e ninguém ia entender. Então, aquele homem, ele queria uma resposta sintetizada. E aí o Senhor Jesus, sabendo isso, que a pergunta dele não era para aprender, era uma pergunta difícil e maldosa, ele responde com outra pergunta. Versículo 26, e ele disse-lhe, que está escrito na lei? Como lês? O que ele estava dizendo? Você fez uma pergunta, eu te devolvo a pergunta. Lá na lei diz o quê? E aí no versículo 27, aquele doutor da lei responde. E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Versículo 28 diz, e disse-lhe, respondeste bem. Perceba, a resposta desse doutor foi uma resposta de alguém que conhecia a lei. Porque ele pegou aqueles 617 ordenanças da lei e resumiu em uma frase. Porque essa era a essência da lei. A lei tinha 617 ordenanças que se resumiam em 10 mandamentos, e esses 10 mandamentos se resumiam em uma frase, que é, amarás a Deus e amarás o próximo. Mas essa resposta é a resposta de alguém que tinha entendido a essência da lei. Perceba, uma coisa é a pessoa memorizar alguma coisa, ela memorizar uma frase, ela memorizar um versículo bíblico, ela memorizar uma letra de uma música. Outra coisa é você entender qual é o significado daquilo. Então, quando esse doutor da lei, Jesus pergunta para ele o que a lei diz, e ele responde dessa forma, significava que ele tinha entendido a essência da lei. E a essência da lei é essa, e até hoje é essa. A essência da Bíblia, a essência do Evangelho, a essência de tudo que a gente fala, que a gente acredita é amar a Deus e amar o próximo. Se você amar a Deus e amar o próximo, pode ter certeza, você vai cumprir a palavra. Porque quem ama a Deus vai atentar para os mandamentos de Deus. Quem ama a Deus não vai desonrar a Deus. Quem ama a Deus vai se esforçar para ter uma vida agradável diante de Deus. E quem ama ao próximo, consequentemente, não vai fazer mal para as pessoas, não vai guardar mágoa, não vai prejudicar. Então isso é a essência da lei. E é por isso que Jesus fala. Eu estou lendo, irmãos, porque uma coisa essencial para mim, como pregador da palavra, é não fugir do que está no texto.
é observar o texto, é pregar a palavra da maneira que ela é. Veja, versículo 28. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. E aqui o Senhor Jesus cutucou aquele homem. Aqui foi uma provocação para aquele doutor, porque ele se considerava um cumpridor da lei, ou seja, ele era um doutor, ele conhecia a lei, ele cumpria a lei, mas aí Jesus fala para ele, então, já que você conhece, faz isso que você viverá. Ou seja, Jesus estava dizendo mais ou menos assim, já que você sabe, por que você não pratica? Já que você sabe, por que você não vive isso? E aí ele sentiu que foi uma provocação. E aí no versículo 29, diz assim, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Perceba, quando ele percebeu que Jesus provocou ele quis se justificar. Ao invés de ele reconhecer a sua falha e dizer, Senhor, eu não cumpro, porque é impossível de cumprir. Essa era a resposta certa. Porque a lei que Deus deu para Moisés, ela era impossível de ser cumprida. Ninguém nunca conseguiu cumprir. Só teve um que cumpriu, Jesus Cristo. E é por isso que ele ressuscitou, porque ele cumpriu a lei. Mas todos os homens, antes dele e depois dele, nunca ninguém conseguiu cumprir a lei. Nem sequer a essência da lei, que é amar Deus e amar o próximo. É por isso que quando Jesus ressuscita, ele vai até Pedro e ele pergunta, Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde, eu te amo, Senhor. Porém, no original grego, quando Pedro fala que ele ama o Senhor, a palavra que ele usou para dizer, Senhor, eu te amo, não era um amor incondicional, o amor ágape, mas ele usou uma palavra que significava um amor de amigo, um amor, uma amizade. Então, quando o Senhor fala, Pedro, era como se Jesus estivesse dizendo assim, Pedro, tu me amas da forma que eu te amo? O amor ágape, o amor incondicional? Pedro disse, não, Senhor, eu te amo, eu gosto do Senhor. Por quê? Porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. Então, é por isso que nós somos incapazes de cumprir a essência da palavra de Deus. Nós somos incapazes de cumprir a vontade de Deus na sua plenitude. E era isso que aquele doutor da lei deveria falar. Senhor, eu não cumpro porque eu sou pecador. Eu não cumpro porque eu sou falho. Tem misericórdia de mim. Mas não foi isso que ele fez. O que ele fez? Ele tentou se justificar, que é o que muitas pessoas fazem. Ao invés de reconhecer o seu pecado, de reconhecer o seu estado, ele fica dizendo, eu sou assim, é porque o meu pai um dia quebrou meu carrinho quando eu era criança. Eu sou assim, é porque alguém um dia olhou torto para mim. Eu sou assim, não, irmão. Se tem alguma coisa errada na minha e na sua vida, não adianta querer botar a culpa em A, em B ou em C. O ideal é a gente reconhecer o nosso pecado e falar, Senhor, tenha misericórdia de mim e me ajuda a melhorar. Mas aquele homem não fez isso. Ele quis se justificar. E ele fez uma pergunta, tá bom. O Senhor disse então que eu tenho que amar o meu próximo. E quem é o meu próximo? E por que ele fez essa pergunta? Porque para os doutores da lei, o próximo dele era as pessoas que andavam com ele, da mesma religião, que falavam a mesma língua, que pensavam igual, que seguiam o judaísmo e que de preferência seguiam lá o farisaísmo, porque o farisaísmo, ele era uma religião dentro do judaísmo, era uma seita, essa é a palavra correta. Então, quando ele fala assim, que eu tenho que amar o meu próximo, para ele, o próximo, é as pessoas que andavam com ele, é as pessoas que pensavam exatamente igual a ele. E aí, a partir dessa resposta, presta atenção, por que eu fiz essa introdução? Para você entender que tudo tem um contexto. A partir dessa resposta dele, que o próximo, ele pergunta, quem é o meu próximo? Aí Jesus vai contar a parábola. E a parábola, ela é extremamente provocativa. Por quê? Porque ele vai contar a parábola aonde? Um homem descia de Jerusalém para Jericó, esse homem foi roubado, foi machucado, foi ferido, ele ficou lá jogado no canto, quase morto. Essa é a única vez que a Bíblia usa essa expressão quase morto, porque como que é quase morto, né? Quer dizer o quê? Que ele não estava morto ainda, mas também não tinha condição de levantar. É isso. Quase morto. E aí passou quem? Passou o sacerdote, ou seja, que era o padrão mais elevado da religiosidade. Era o sacerdote, na nossa linguagem de hoje, era o pastor, era o padre, era alguém muito religioso, alguém muito temente a Deus. Passa o sacerdote, olha, finge que não vê, passa de largo, ou seja, se afastou, foi embora, deixou o homem quase morto, mais morto ainda. E aí vem o levita. O que era o levita? O levita, ele era o ajudante do sacerdote. E aí vem o levita também, olha lá, não dá a mínima atenção, passa de largo e vai embora. E agora vem a provocação. Porque quando Jesus vai falar
de alguém que vai ajudar aquele homem, ele podia falar de qualquer pessoa, mas vem um homem. Não, mas ele fala, mas vem um, e aqui é a dureza, irmãos. Porque o judeu, ele odiava o samaritano, e vice-versa. E o samaritano também odiava o judeu. Para o judeu, o samaritano era o pior tipo de pessoa que existia. Eles nem consideravam os samaritanos pessoas, consideravam qualquer outra coisa. E o samaritano também não gostava do judeu. E aí, a partir disso, Jesus vai dizer que aquele samaritano, ele pega aquele homem, cuida das feridas dele, derrama azeite, vinho, leva ele até uma hospedaria, paga-lhe 2 moedas e fala para que aquele homem cuidasse dele, e disse, se ficar alguma coisa mais cara, eu pago quando eu voltar. E aí Jesus agora, a partir disso, ele pergunta, então, a partir dessa historinha que eu te contei, aí eu pergunto, quem foi o próximo daquele homem que foi roubado? E aí o doutor da lei, com certeza, com a cara vermelha, muito envergonhado, ele responde, então, foi o samaritano. Ele, então, mesma coisa, faz isto. Qual que era a lição aqui, irmãos? A lição aqui é que nós devemos ajudar as pessoas que surgirem em nosso caminho, independente de quem é. Independente se a pessoa é da mesma religião que eu, se a pessoa pensa exatamente como eu. O dever do cristão é estender a mão para o seu próximo, independente de quem é esse próximo. Essa é a lição dessa parábola. Eu quero que os irmãos entendam que a parábola do bom samaritano, existem 2 formas comuns de interpretar ela. A primeira forma é a forma alegórica, e a segunda forma é a forma simples. O que é a forma alegórica? Na interpretação alegórica, as pessoas vão dizer que o samaritano aqui representa Jesus, e o homem que foi roubado representa nós. As pessoas que roubaram o homem representam o diabo. Quando ele leva na hospedaria, a pessoa que estava cuidando dele representa o Espírito Santo. E por aí vai. Essa interpretação alegórica ela é muito comum. Porém, ela não é a interpretação que, ao meu ver, é a mais correta. Por quê? Porque eu disse para os irmãos que essa parábola ela está inserida dentro de um contexto. Ela está inserida em um contexto. Então, na verdade, eu não vou dizer que é totalmente errado seguir essa interpretação alegórica. Mas a interpretação mais correta, ao meu ver, e ao ver de vários homens e mulheres de Deus, é a interpretação simples. Qual que é a interpretação simples? É a que está no texto, que Jesus fala no versículo 37. E disse, o que usou de misericórdia para com ele, disse-lhe, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Essa é a interpretação simples. Ela salta aos olhos, não tem que tentar criar uma coisa que não existe. A interpretação é essa. O doutor da lei quis demonstrar que ele era cumpridor da lei, mas Jesus vai e mostra para ele que ele não ajudava sequer o seu próximo. Então ele não estava cumprindo a essência da lei. E essa é a lição que essa parábola traz para nós, amados. Que nós temos que ajudar o nosso próximo. Que nós temos que estender as mãos para as pessoas. Nós temos aqui, como texto aqui, ide e fazei discípulos. Quantos aqui são discípulos do Senhor Jesus? Amém? Todos nós somos discípulos, ou pelo menos nos esforçamos para ser. Mas o discípulo de Jesus, irmãos, ele tem uma característica que deve ser a principal dele. A principal característica do discípulo de Jesus não é o cabelo dele, não é a forma que ele anda, não é a forma que ele fala, não é se ele tem uma carteirinha da igreja A, B, C ou D, não é se ele está afiliado à convenção C ou F, não é nada disso. Tudo isso pode até ser a sua importância. Mas a principal característica de um discípulo de Jesus é o amor. Jesus disse assim, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A principal característica da igreja, do cristão, é o amor que nós temos um pelos outros. De nada vale, irmãos, eu cantar bonito, eu pregar bonito, eu saltar no Espírito, eu orar 2, 3 horas por dia, eu falar em línguas, eu ser um crente fervoroso na igreja, mas se eu não amo o meu próximo, eu não estou cumprindo sequer o básico da palavra de Deus. Então esta parábola, Jesus vai mostrar para aquele homem, justamente, a importância que nós temos que ter de amar o nosso próximo. Agora, vem a pergunta, como que eu posso amar o meu próximo? Como que eu posso amar as pessoas? Porque amar, irmãos, presta atenção agora, quantos estão me ouvindo, digam amém. Amar não pode ser apenas um sentimento.
eu sinto um amor por aquela pessoa. Eu gosto daquela pessoa. Se ficar só no sentimento, irmão, não serve para muita coisa. Eu vou te dizer o porquê. No versículo 33, presta atenção aí. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Ele moveu-se de íntima compaixão. O que é isso daqui? É um sentimento. Ele olhou para aquele homem e falou: meu Deus do céu, que dó daquele homem, gente do céu. Roubaram ele, bateram nele, está quase morrendo lá. Eu estou com dó, eu estou com pena. Ele moveu de íntima compaixão. Isso daqui, irmãos, até quem não é cristão faz. Até quem não é cristão, ele fica com pena, ele se compadece, mas muitas vezes fica só no sentimento. A grande questão é que o cristão, ele não pode ficar só no sentimento. Eu amo aquela pessoa. Eu fiquei com dó da situação daquela pessoa. Não, nós temos que observar o versículo 33, que é mover-se de íntima compaixão. Aqui, compaixão é você colocar no lugar da pessoa, se colocar no lugar. Então eu tenho que me colocar no lugar. Eu tenho que ter o sentimento pelo meu próximo. Só que a gente não pode parar no versículo 33. Nós temos que ir para o 34, que diz assim: e aproximando-se. Perceba. Se eu ficar só no 33, eu vou só ter um sentimento. Eu amo. Eu gosto. Eu fiquei com uma pena. Mas só fica no sentimento, não faz nada. Só fica na palavra, só fica na emoção. Mas o cristão, ele tem que dar um passo a mais. Ele fala: eu tive compaixão, eu me coloquei no lugar dele, mas agora eu vou me aproximar, eu vou estender a mão, eu vou fazer o que está ao meu alcance, porque a fé sem obras é morta. Não adianta eu dizer que amo, não adianta eu dizer que gosto, mas se na hora que Deus coloca um necessitado, uma pessoa que precisa, eu não ajo, eu não tomo uma atitude, eu não faço nada, eu não saio da minha zona de conforto. Algumas pessoas interpretam, preste muita atenção, que o sacerdote, há uma interpretação assim, de muitos estudiosos da palavra, que o sacerdote, ele não ajudou aquele homem por um motivo muito simples, porque um sacerdote, se ele tocasse em um cadáver, ele tinha que fazer uma cerimônia de purificação. Então o sacerdote, como o trabalho dele era fazer a cerimônia, servir lá no templo, ele falou: se eu tocar nesse homem que está morto, talvez esteja morto, eu vou ter que quebrar a minha rotina, eu vou ter que sair da minha zona de conforto, eu vou ter que me purificar, não vai dar para mim fazer o meu trabalho. E aí ele decidiu escolher o caminho mais fácil. Muitas vezes nós fazemos isso também. Nós dizemos que amamos, mas quando chega na hora de eu sair da minha zona de conforto, eu não quero. Quando chega na hora de eu tirar algo que é importante para mim, eu não quero. Quando chega na hora de eu quebrar a minha rotina para ajudar alguém, eu não quero. Então é importante nós entendermos que o amor, ele precisa ser demonstrado na forma como a gente ajuda as pessoas. Eu vou apresentar aqui 3 formas, irmãos, de você ajudar o seu próximo. Nós já aprendemos que o cristão, ele deve ter compaixão do próximo, que essa é a essência da palavra. Amar a Deus é amar o próximo. Mas agora, vamos para a parte prática. Como que eu faço para ajudar o meu próximo? Em primeiro lugar, a primeira forma de você ajudar o seu próximo, de você ajudar as pessoas é: não guarde mágoa. Diga para o irmão do seu lado: não guarde mágoa. Diga para ele. Essa é a primeira forma de você ajudar alguém, é você não guardar mágoa das pessoas. Porque o sacerdote e o levita, pode ter certeza, que quando eles veem aquele homem à beira do caminho, eles não estendem a mão. Existia uma inimizade entre o judeu e o samaritano. E por causa dessa inimizade, eles não se comunicavam, eles se odiavam. Existia uma divisão entre aqueles povos. Lembra quando Jesus, lá em João 4, ele foi no poço e ele pediu água lá para a mulher samaritana? Jesus, todo educado, pedindo água, irmão, uma coisa básica. E aquela mulher que poderia ajudar o próximo, que o próximo ali naquele momento era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ela tinha uma grande chance de dar água para o mestre, mas ela, por causa da mágoa que existia entre aqueles povos, ela disse: viu, como que pode tu, sendo judeu, pedir água para mim que sou samaritano? A gente não se fala. O judeu não gosta de samaritano e o samaritano não gosta de judeu, e está tudo certo. Jesus: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, se você soubesse a autoridade que está diante de você agora, e você está perdendo a bênção por causa da mágoa.
E muitas vezes nós deixamos de ajudar o nosso próximo e perdemos a bênção de Deus por causa da mágoa. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos, não guarde mágoa no teu coração. E eu sei, irmão, que isso daqui é muito fácil de falar, de pregar. Nossa, é tão fácil falar. Mas na vida prática é difícil de praticar isso daqui. É difícil quando você é magoado por alguém que você ama. É difícil quando você é traído por alguém que você ama. É difícil que quando chega no seu ouvido alguém que você considera fala algo mal a teu respeito. É difícil quando alguém que você já ajudou, na hora que você mais precisa, a pessoa vira as costas para você. Então na vida prática não é fácil não guardar mágoa. Porque a verdade é uma só, irmãos. Nós seremos magoados. E nós também iremos magoar. O cristão não está ileso disso. Nós seremos magoados. E nós também iremos magoar. Agora cabe a nós não guardar mágoa. Porque muitas vezes o próximo que Deus quer que você ajude é justamente uma pessoa que talvez você não tenha tanta afinidade. É justamente talvez uma pessoa que você sabe que você vai ajudar e a pessoa não vai retribuir. Mas aí é que está o segredo. É estender a mão, sem guardar mágoa, sem olhar para quem é. Então, primeira coisa, irmãos, nós não podemos guardar mágoa. Segunda forma de você ajudar o seu próximo: não espere nada em troca. Quando a gente for fazer algo para alguém, irmãos, não espere recompensa dos homens. Eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 6, por gentileza, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 6. Versículo 1 em diante, Mateus 6, versículo 1 diz assim. Você está observando? Ah, não, é o Moisés que está ali. Força do hábito, Moisés. Deus abençoe. Mateus capítulo 6 diz assim, amados: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. É verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Ô, irmãos, que coisa linda, irmãos. Não precisa nem explicar esse versículo aqui, irmãos, é só a gente tomar posse dele, amado. A palavra de Deus, ela é clara, irmãos. Às vezes a pessoa ela fica atrás de uma profecia. Não, irmãos, a palavra, tudo bem, Deus usa os profetas, Deus usa, irmãos, mas a palavra, ela nos oferece direcionamento. Olha só que princípio básico de entender. Se eu ajudar o meu próximo sem esperar nada em troca, sem ficar querendo demonstrar que eu sou o bonzinho, mas se eu fizer apenas por generosidade, Deus, o Pai, Ele vai me recompensar publicamente. Olha que coisa, irmão. Veja bem, versículo 4, para que tua esmola não seja dada para que sua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Veja, irmãos, que princípio espiritual tremendo aqui, amados. Que coisa tremenda. Ou seja, quando eu ajudo o meu próximo, sem querer demonstrar para os outros, sem querer aparecer, mas eu ajudo apenas por generosidade, mesmo que ninguém veja, mas Deus, Ele vai ver, e Ele vai me recompensar publicamente. Irmão, é tremendo isso daqui. Que coisa tremenda, irmãos. E é por isso que nós temos que entender isso, irmãos. Eu não posso ajudar pensando em recompensa. Eu não posso estender a mão esperando algo em troca. Tem que ser por graça. Tem que ser por generosidade. Sabe o que é graça, irmão? Graça é favor imerecido. É você fazer para quem não merece. Ah, Andrés, mas eu vou ajudar quem não merece sim. Sabe por quê? Porque Deus fez uma coisa por nós que a gente não merece. A gente vai morar no céu, irmão, não é porque a gente merece, é pela graça. Então, se a gente recebeu a salvação de graça pela fé em Jesus Cristo, então nós temos que retribuir aquilo que está ao nosso alcance por graça. Essa é a palavra. Então, é fazer sem esperar nada em troca. Agora, vem para cá, irmão, vem aqui. Que evangelho é esse, irmão? E vocês não vão ver eu fazer isso aqui.
Não, irmãos, na hora da oferta, dá aqui R$100, que você vai receber 1.000. Sai fora, irmãos. Não vou falar isso aqui. Eu tenho que dar, eu estou falando de oferta, mas aplique para qualquer área da sua vida. Não estou nem aplicar na oferta. Eu não posso fazer nada esperando algo em troca. Não, eu vou dar, porque eu quero dar, porque eu sou generoso, eu quero abençoar a obra de Deus. Ah, mas não vai fazer falta. Às vezes vai. Às vezes, irmãos, você vai dar algo para alguém por generosidade que era importante para você, mas Deus, Ele vai te recompensar na hora certa. Agora, o que eu não posso é fazer sempre esperando algo em troca da pessoa. Não espere algo em troca da pessoa. Espere a recompensa de Deus. Eu vou fazer porque Deus vai ver. Deixa eu te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Tempo atrás apareceu, já apareceu um monte de vezes também no Facebook isso daí. E sempre quando aparece eu fico louco. Eu chamo ele e falo, vem ver isso daqui. Ó. Eles pularam essa parte da Bíblia aqui. Ó, irmãos, está vendo aqui? Já vi vários vídeos assim. Você já viu também. Ó, vem aqui, irmã. Está aqui a irmã Mariazinha. A irmã Mariazinha, irmãos. A igreja lotada. Ela está numa dificuldade tremenda. Ela está passando necessidade. Nós vamos levantar uma oferta para ela. Vem aqui, traz a sua oferta aqui. Vai deixando para a irmã Mariazinha. E aí as pessoas comentam, olha que coisa linda, né? Que igreja amorosa. Mas eu pergunto, para que fazer esse teatro todo? Se quer ajudar a irmã que está necessitada, vai lá e ajuda a irmã, meu Deus do céu. Mas não, eles querem demonstrar para fazer o marketing. Então, irmãos, se aquilo que a gente for fazer para o nosso próximo, ninguém precisa ficar sabendo. E ainda que a pessoa que foi ajudada por você não valorize, não importa, Deus vai valorizar. Deus vai recompensar. Quando eu falo de ajudar o próximo, eu estou falando de qualquer área. Nesse caso aqui do texto que nós lemos, do samaritano, aquele homem, ele estava numa situação precária. Ele foi açoitado, estava quase morto. Esses dias atrás, eu estava lá na rua de casa, daqui a pouco eu vi um homem no meio da rua caído no chão. E aí, eu cheguei perto dele e já tinha passado várias pessoas na frente da nossa casa. E ninguém atendeu para ele. Ele estava no meio da rua, irmãos. Só mais perto da calçada, mas no meio da rua, caído no chão. Era noite. E aí, cheguei lá e falei, Senhor, e eu estava saindo de carro, estava indo para a igreja, em algum outro lugar. E eu poderia falar, aquele homem está caído lá, deve ser pinga. Mas eu falei, não, vou lá ver o que está acontecendo. E aí eu falei, Senhor, está tudo bem? Aí ele com muita dificuldade falou, eu sou diabético. E eu não sou um pingaiado. Ele já falou, eu só perguntei se ele estava bem. Eu sou diabético e deu problema aqui, eu caí. E ele com muita dificuldade. E ele falou, meu nome é tal, meu documento está aqui no meu bolso. Aí ele pegou, tirou. Com muita dificuldade, deu e pode ligar lá. E ele até falou, eu sou motorista de ambulância. E aí eu liguei, irmãos. Está aí minha sogra, ela sabe que é verdade. A gente ligou, daqui a pouco chegou a ambulância e realmente o homem era um homem trabalhador. Mas ele teve lá um problema de diabetes e ele estava lá caído no chão. Mas ninguém atentou, ninguém ajudou. Então perceba, irmãos, que nós temos que estender a mão para as pessoas. No caso daquele homem, ele tinha sido roubado, açoitado, estava quase morto. Mas muitas vezes a gente vai ajudar alguém que está numa situação financeira difícil. Quem aqui nunca passou dificuldade financeira? Levanta a mão, você que nunca passou. Deus te abençoe. Mas eu tenho certeza que a maioria já passou. Então, lembra quando você estava lá naquela prova, irmão? Que você abria a geladeira? Oh, glória a Deus. Não tinha nem ovo, irmão. E quando tem ovo, o ovo é bom, irmão. O ovo faz bem. Está aí a nutricionista, o ovo é bom, irmão. Né? Ou quando você estava na prova, só tinha salsicha. A salsicha é mais perigoso. E aí está naquela prova, irmão, dificuldade, e está fazendo o que está ao seu alcance. Aí você fala, como seria bom se alguém viesse e me abençoasse, mas não aparece ninguém. Então, irmão, que eu e você sejamos esse abençoador, na hora que a gente vê alguém em dificuldade, quando a gente não sabe, paciência. Mas aqui, às vezes, a pessoa ela surge no nosso caminho, e às vezes está no nosso alcance. Ah, mas eu não sou rico. Tá bom, mas às vezes a pessoa não tem nem ovo, você tem 2 ovos lá, vai lá dar um ovo para ele, vamos comer aqui junto. Então percebam que às vezes é o pouquinho que você faz. Às vezes para você é pouca coisa, mas para a pessoa, ela percebe o amor de Deus através da nossa vida. Ele fala, não, realmente, isso daí é atitude de um cristão. Estender a mão, numa dificuldade, às vezes até da necessidade básica, na questão de alimento. Ô irmãos, permita dizer uma coisa aqui com muita vergonha. Eu vou dizer isso com vergonha. Mas eu já vi, irmãos, pessoas, pastores, não fala para ninguém, que às vezes chegou alguém, pastor,
tem uma família passando necessidade, tem como a igreja dar uma cesta básica. Não, é daqui? Não é, então nós vamos dar. Nós ajuda quem é daqui. Não, pastor, mas tem coisa aqui na igreja. Não, mas é só para quem é daqui. Mas está sobrando. Mas não, é só para quem é daqui. Isso é uma vergonha, amado. Que evangelho que é esse? Nós temos que ajudar o próximo. Não importa se a pessoa vai vir na igreja só para pegar coisa e não vai voltar mais. Não importa, é ela com Deus. O nosso papel é estender a mão e ajudar. Nós não somos juízes. Outra situação, irmãos, quando alguém está numa situação de enfermidade. Ô, irmão, como é difícil quando você está no leito de uma cama, no leito de uma enfermidade, e ninguém estende a mão. Nós também temos que compadecer dos enfermos, daqueles que estão doentes, porque só quem já esteve lá no leito do hospital, ou na cama da enfermidade, sabe como é difícil. Então nós, como cristãos, temos que atentar para essas coisas. Não podemos ficar na nossa zona de conforto. Então, em primeiro lugar, primeira forma de ajudar as pessoas, não guarde mágoa. Segunda, não espere recompensa. Terceira, para finalizar, a terceira forma de você ajudar as pessoas é: priorize a sua família. Priorize a sua família. Quando nós vamos entender e estudar a palavra de Deus, nós não podemos apenas pegar um texto isolado. Nós temos que ver o conjunto da obra. E quando a gente fala de amar pessoas, de amar o meu próximo, nós temos que amar sim, a todos que surgirem no nosso caminho. Mas na questão do cuidado, de estender a mão, de dar atenção, de realmente atentar para as necessidades, a nossa prioridade, em primeiro lugar, tem que ser a nossa própria família. Porque não adianta eu ser generoso e bondoso para estranhos, mas muitas vezes virar as costas para a minha própria família. Eu quero ler com os irmãos um texto que está em 1 Timóteo, capítulo 5. Vamos lá, por gentileza, amados. Já estou partindo para o final. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Veja, irmãos, que palavra poderosa. Então percebas que a prioridade minha, sua, na questão do cuidado, é a nossa família. É as pessoas que estão conosco. Nesse contexto aqui, Paulo estava falando especificamente das viúvas, do cuidado das viúvas, que é dever do filho cuidar da mãe na sua velhice. Minha mãe está aqui, ela já está dando glória ali, né? Daqui a pouco ela já liga amanhã. Você pregou ontem lá, eu estou precisando de um Scarpan aqui. É assim que funciona, tá, irmãos? Então perceba, mas é a palavra. É dever do filho estender a mão, cuidar dos seus pais. Haja vista que o pai cuidou de você quando você era lá uma criancinha, trocou a sua fralda. Então agora na velhice, toma vergonha e ajude seus pais naquilo que puder, aquilo que estiver a teu alcance. Mas o que os fariseus faziam? Para não ajudar a sua mãe e os seus pais, eles diziam assim: não, esse dinheiro aqui é dízimo, esse dinheiro aqui é voto. Mas era mentira, era só para ajudar a sua família. Então de nada vale eu ajudar a igreja, eu tenho um coração missionário, se minha família está na necessidade. E eu sei que os irmãos sabem disso. Eu estou apenas ressaltando porque é bíblico e está dentro do contexto. Então, em primeiro lugar, irmão, cuida da sua família, em todas as áreas. Eu falo, irmãos, eu tenho um princípio que eu guardei no meu coração e eu vou levar para o resto da minha vida, que é o seguinte: para a gente ser bem-sucedido na obra de Deus, principalmente quem exerce o ministério, a sua prioridade é a sua esposa, e a esposa é o esposo, e vice-versa. Se eu estiver bem com a minha esposa e com a minha família, pode ter certeza que se eu estiver bem com a minha esposa, com a minha família, e estiver bem com Deus, nada vai nos parar. A gente vai seguir caminhando. Então a prioridade é essa. Não adianta ganhar o mundo inteiro, ser bonzinho com todo mundo, sendo que para a minha família eu não sou generoso, não sou bondoso. Então, em primeiro lugar, generosidade, bondade, cuidado com a sua própria família. Em segundo lugar, então a primeira família que eu falei aqui é a família de sangue.
sua esposa, seus filhos, seus parentes. Segundo lugar, a família, igreja. Quero que os irmãos abram, por gentileza, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas 6 e 10. Diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Perceba, o mandamento aqui, ele não se contradiz com o que Jesus falou, muito pelo contrário, ele vai ao encontro. Ele diz: enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Quando ele fala aqui enquanto temos tempo, é aquilo que estiver ao nosso alcance. Se estiver no seu alcance, faça bem a todos, vírgula, mas principalmente aos domésticos na fé. Então perceba que nós, como cristãos, temos que ajudar o nosso próximo, mas tem aqui uma ordem de prioridade: sua família, a igreja e o restante da sociedade de uma maneira geral. Quer dizer que eu tenho que ajudar um e não ajudar outro? Não, ajude todos, porém tem uma prioridade. Nós temos que entender. Quando ele fala aqui de domésticos da fé, está falando da comunidade local, a igreja. Nós estamos aqui, independente da placa, nós somos uma congregação, esse é o nome certo. Isso daqui não é um templo, não existe templo feito por mãos humanas. Templo somos nós somos o templo do Espírito Santo. Aqui onde eu estou, aqui não é o altar é o seu e o meu coração. Qualquer dia eu vou falar sobre isso, o uso errado das palavras, que mudam o significado. Aqui não é templo, aqui é congregação. Aqui onde eu estou não é altar, aqui é apenas, no caso aqui nem é um lugar mais alto, né? Mas quando a gente mudar daqui, vamos mudar no início do ano que vem, já está planejado para a glória de Deus. Amém, amados? Por causa da escada, mas depois eu falo disso. Mas veja bem, não, porque eu vou subir no altar. Que altar, irmão? Não existe altar, irmão. Aqui não, porque eu não vou subir no altar. Irmão, aqui não é mais santo do que aí. O Deus, mesmo Deus que está aí, Ele está aqui, Ele está lá na sua casa, está no quarto, está dentro do seu carro. Não existe lugar mais santo do que o outro. Aqui é apenas um lugar para os irmãos me ver. Dependendo do tamanho da igreja, tem que ser um pouco mais alto para quem está lá no fundo possa ver quem está aqui na frente. Mas não é o altar. Então perceba que ele fala dos domésticos na fé, porque nós estamos aqui congregando. Essas pessoas, nossa igreja que está começando, 4 meses, nós temos aqui uma família. Nós estamos congregando juntos, nós estamos caminhando juntos. Então nós temos que dar atenção uns para os outros. Nós temos que atentar para a necessidade um dos outros. Muitas vezes, irmãos, presta atenção agora, muito importante que eu vou falar, para finalizar. Às vezes, o nosso próximo, a necessidade dele vai estar escancarada. Você vai bater o olho e vai ver, que nem aquele homem, foi roubado, estava na beira do caminho, quase morto, todo mundo via. Mas às vezes a necessidade do nosso próximo, a gente só vai descobrir ela se a gente se aproximar dele. Se a gente procurar entender a situação dele, se a gente procurar conversar com ele. Muitas vezes a pessoa ela é grosseira ou tem algum comportamento estranho, e aí eu pego logo birra daquela pessoa. Não, aquela pessoa ela é chata demais. Não, aquela pessoa eu não quero. Mas às vezes o que eu não estou entendendo é que aquela pessoa ela tem uma necessidade. Ela é daquele jeito porque tem alguma coisa que precisa ser curada e tratada na vida dela. Então nós temos que nos aproximar da pessoa, das pessoas, principalmente da nossa família, dos domésticos na fé, e procurar entender a necessidade. Porque às vezes a pessoa está precisando de algo, às vezes não é dinheiro, às vezes não é nada disso, às vezes é de uma conversa, às vezes é de alguém parar para ouvir, mas muitas vezes nós estamos que nem Marta, atarefado, ocupado com muitas coisas, e esquecemos do principal, que é amar Deus e o nosso próximo. Então, irmãos, eu quero concluir dizendo isso, que nós tenhamos compaixão, que nós possamos nos colocar no lugar das pessoas. Sempre quando eu ver alguém em alguma situação, eu tenho que me perguntar, se eu fosse ele, se eu fosse ela, como que eu gostaria de ser tratado? O que eu gostaria que alguém fizesse por mim? Se eu estivesse na situação dele, o que eu gostaria que alguém fizesse por mim? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, isso é compaixão. Mas se eu estender a mão, essa pessoa ela não vai me retribuir. Não importa. Você é aquele que está lá para fazer a sua parte, para estender a mão. A recompensa, ela vem de Deus.
Eu oro, irmãos, para que essa palavra aqui, ela não fique apenas no campo do conhecimento. Porque aquele doutor da lei, ele conhecia também essa palavra. Ele também sabia que ele tinha que amar a Deus e amar o próximo. Jesus falou para ele, respondeste bem. Na teoria, você está ótimo. Você passou de ano na teoria. Mas e a prática? Então, essa daqui é uma palavra que é a essência do Evangelho. E que nós possamos cumprir essa palavra. Que essa palavra ela possa fazer parte do nosso dia a dia. A pandemia, ela veio, ela passou, e de certa forma, para mim, na minha ótica, a principal sequela da pandemia foi que ela parece que aumentou a distância entre as pessoas. Parece que as pessoas ficaram mais distantes ainda. Hoje em dia, até para dar um paz do Senhor, a pessoa vem com o negócio de soquinho. O que o negócio é esse? Dá um paz do Senhor, abraça o irmão. Né? Agora, as pessoas parecem que ficaram ainda mais distantes. Então, que nós, como igreja, sejamos diferentes. Que nós possamos fazer a diferença. Amar o nosso próximo, estender a mão, ter compaixão e fazer o que está ao nosso alcance, sem esperar a recompensa dos homens. Amém? Curva a sua cabeça. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Te damos graças ao Senhor por poder ouvir a Tua palavra, por poder ser lapidados pela Tua palavra. Essa palavra, Senhor, é para mim. Essa palavra é para cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, graça, para sermos cumpridores da Sua palavra, ó Pai. Que nós possamos amar o nosso próximo, começando dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Que nós possamos ter compaixão um dos outros. Ó Deus querido, que o nosso lar possa ser um ambiente de amor, de compaixão, de união. Ó Deus querido, que o Senhor nos ensina a amar uns aos outros também na congregação. Que nós, como igreja, possamos amar uns aos outros, ó Pai. Que nós possamos fazer desse lugar um lugar de compaixão, de amor, para que as pessoas se sintam acolhidas, amadas, porque é algo que falta no mundo aí fora. Nos ensina também, Senhor, a amar o nosso próximo, independente de quem seja, Pai. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sensibilidade, que o Senhor nos dê visão espiritual, para que possamos estender a mão e cumprir essa palavra para a glória do Teu nome, ó Pai. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.